cada disciplina. Felizmente, a coordenação e o departamento apoiaram nesse sentido. Os professores liberaram um crédito em uma sala de cada fase. E, então, em cada sala foi 1, 2, 3 representantes do CAUGE que entregavam um questionário e, a partir dele, fomentavam uma discussão dos assuntos que ali estavam. E não interferiram na discussão, a discussão era feita pelos estudantes da sala, né? Mas fazia uma ata, né? Compilando toda aquela discussão. Até principalmente porque nem todos os estudantes entregaram o questionário no final das contas. E então, essas atas que compilavam um pouco aquele momento de discussão, que a gente acreditava que era um momento mais rico, né? Principalmente para essa fase ainda de inicial da avaliação. Essas atas elas foram muito importantes para depois a gente chegar num relatório final daquele primeiro momento. Essa parte da avaliação ela foi feita no último semestre de 2012. Aí aqui mostra um pouquinho do nosso questionário, né? Na verdade, a gente entregava os questionários por fase, né? Cada fase a gente passava, entregava, estimulava essa discussão. E aí a gente conseguiu chegar num compilado desses resultados do que a gente recebeu desses questionários. E também das discussões em sala de aula, só no primeiro semestre desse ano, né? Que foi um trabalho bem árduo. Que aqui mostra um pouquinho do resultado que a gente chegou. Esse resultado, a gente chegou a partir de analisar todos os questionários, mais as atas das discussões. Algumas pessoas do centro acadêmico se debruçaram sobre todos esses escritos, sobre os trabalhos, fizeram uma leitura, uma interpretação, e teve uma discussão grande interna dentro do próprio CA de como fazer essa apresentação, de como fazer esse relatório. No final, o que a gente chegou é um relatório que a gente divulgou, entregou para todos os professores, divulgou na lista de e-mails do curso, deixou disponível na secretaria, deixou disponível no nosso site, a gente deixou publicizado o máximo possível. E a partir dessa divulgação, a gente marcou uma reunião aberta para fazer a discussão de tudo que era apresentado aquilo. Até porque o que a gente sempre achou que mais do que os dados, mais do que um relatório, mais do que mostrar números, o importante mesmo era fazer uma discussão, principalmente sobre coisas que não eram mexidas nunca, sobre pessoas em zonas de conforto há muito tempo, que não pretendiam se mexer, e, enfim, a gente queria fomentar a discussão em cima disso. Isso, como o Gabriel está dizendo, é realmente a coisa mais importante. A gente pode fazer uma avaliação quantitativa institucionalizada? A instituição pode fazer isso? Pode. Agora, deve ser algo que vá além de entregar os números para o MEC. Porque quando se a gente utiliza a universidade, a avaliação, como o início de algo que vai sair, o início de uma coleta de dados para ser entregue para um segundo momento, a gente vai ter agentes externos que não estão... A gente vai estar meio que delegando a agentes externos, no caso o MEC ou qualquer outra instância superior, a pensar soluções para problemas que eles não têm. Os problemas de cada curso são muito mais simples de serem diagnosticados e muito mais simples de serem resolvidos sem levar em conta os desgastes políticos no âmbito do curso, no caso do jornalismo, no âmbito do curso do departamento, que é um departamento só para o curso e um curso só para o departamento. É o pessoal que vive o curso e é o pessoal que sofre os problemas que ele tem. É o pessoal que vai chegar no jornalismo e dizer: a gente não tem espaço de convivência. E se a gente tiver na frente dos professores, como a gente foi na frente do professor Locatelli, que está aí, que é chefe de departamento, como a gente fez nessa reunião que teve depois da entrega do relatório, a gente vai conversar sobre isso e vai tentar chegar num acordo que seja melhor para cada um. Esse ponto de negociação, essa avaliação política, é o que vai levar a universidade para frente. Não adianta a gente pensar numa avaliação... A gente pode mudar a avaliação do CAGR de formato, mas se não mudar a natureza dela, não vai servir de absolutamente nada para os cursos da UFSC.
Bom, enfim, agora a gente está chegando numa segunda etapa de aplicação da avaliação, né? Que a gente está baseado em tudo que foi as críticas, sugestões que vieram do processo de avaliação, do que os professores fizeram. Então a gente mudou algumas coisas. Acho que a principal mudança é que, em vez de passar por fase, a gente vai passar em todas as disciplinas dessa vez. Isso também depende, né, claro, da disponibilidade e da anuência dos professores. Mas a gente está tentando fazer isso, de passar em todas as disciplinas, avaliá-las individualmente, para ter uma análise maior do geral. Além disso, esse questionário também, como já é uma segunda etapa, ele já é um questionário um pouco mais fechado, que a gente vai tentar colher alguns dados mais quantitativos. Mas é importante ressaltar um pouco disso que o Caio falou, de que é muito importante essa discussão aqui, mas que não existe uma avaliação de curso perfeita, né? Assim, acho que não vai ser a gente ou qualquer outro curso que vai vir aqui trazer um modelo perfeito e maravilhoso. E é, inclusive, por isso que é importante a gente discutir aqui e tentar chegar num modelo que seja mais adequado para cada situação. Mas acho que também nunca esquecer de que esse processo de avaliação de curso é um processo contínuo, né? Exatamente por isso que, assim, a gente fez uma primeira etapa, agora a gente está começando uma segunda etapa, mas a gente pretende que essa avaliação ela nunca se acabe. E é um processo contínuo. E é um processo contínuo que não é objetivo, porque os problemas de cada curso, os problemas que uma pessoa diagnostica em cada curso, vão ser diagnosticados ou não de acordo com as concepções de mundo que essa pessoa tem. Então, se a gente não existe uma avaliação que seja totalmente objetiva, ela vai levantar questões como pontualidade e tal. Perfeito. Mas tudo que é feito no sentido de resolver problemas, está primeiro no sentido de diagnosticar esses problemas, e isso tem que ser feito à base de discussão, mais do que levantamento de dados, apesar dos levantamentos de dados serem importantes, porque é com base nas ideias de cada pessoa que constituem o curso que esses problemas vão ser levantados ou não, vão ser resolvidos ou não. Então, só rapidamente aqui, sobre a questão de como os professores trataram, muitos professores até apoiaram a avaliação, alguns se chatearam com os resultados, se chatearam com a exposição que tiveram, mas, no geral, a gente achou positivo, principalmente na reunião que vários professores compareceram, teve uma discussão saudável, e uma das críticas era que eles se sentiram fora do processo, então a gente tentou agora inteirar eles um pouco mais, a gente enviou o questionário para os professores antes de aplicar. Está aberto a sugestões ainda, se eles quiserem sugerir que tal coisa está errada ou que tal coisa pode ser melhorada. E antes de fazer um relatório, de fazer uma divulgação, a gente quer fazer reuniões com os professores para discutir os resultados que forem apresentados em cada disciplina. Além disso, esse questionário ele é um pouco mais específico no ensino, né? Ele vai um pouco mais nesse sentido, então por isso a gente vai realizar reuniões específicas com coordenadorias de pesquisa, de extensão, de estágios, que no caso do nosso curso é algo que pega muito, e pós-graduação. E esse questionário a gente pretende aplicar ainda nesse semestre, e aí a compilação dos dados e os resultados a gente vai fazer só no semestre que vem. Acho que é isso, né? Obrigado aos nossos acadêmicos e passo ao Centro Acadêmico de Artes Cênicas, aqui representado pela Ana Carolina Cunha da Conceição. Quanto tempo eu tenho? Tá. Boa tarde, gente. Eu vim aqui representando tanto o corpo discente quanto o centro acadêmico. Ali está o Eduardo também, que veio comigo. Eu queria começar com algumas perguntas. Assim. Qual a utilidade da universidade? Por que estamos aqui? E o que ela significa para você? E daí agora eu vou começar a falar uma série de tópicos que envolvem tanto a estrutura do nosso curso quanto o que nós esperamos dele. E vou começar pela estrutura. Como já falamos de manhã, né, a estrutura da maioria infraestrutura da maioria dos cursos aqui na UFSC é inadequada, assim como do centro acadêmico.
No entanto, tem uma diferença de alguns cursos para outros. Por exemplo, há umas 4 semanas atrás, um mês mais ou menos, eu estava no centro acadêmico de um curso da saúde. A diferença do espaço deles para o nosso é imensa. A nossa sala é muito menor do que esse pedaço aqui. É minúscula, é super baixa. E no centro acadêmico que eu fui, o espaço era grande, tinha geladeira, tinha sofá, tinha tudo quanto é coisa. E nós, para conseguirmos um sofá, a gente precisou ir na prefeitura da UFSC, precisou ir correr aqui, correr ali, e conseguimos, por uma pessoa generosa que era de lá, um sofá velho que ela tinha, ela forneceu. Isso começando a falar sobre a infraestrutura, né? Então, as salas do nosso curso, um dos maiores problemas é o isolamento acústico. Primeiro que o nosso curso ele é alocado num centro de comunicação e expressão, só que o nosso curso é um curso de artes. Então, nós estamos alocados junto com o pessoal de Libras, de letras português, letras alemão, letras italiano. Uma das coisas que faz muita diferença é o pessoal estudar com o que tem a ver com a tua área. Por exemplo, tu vai ver as universidades de Portugal, por exemplo, a Universidade do Porto, ela tem uma faculdade de belas artes. Então, o pessoal que está ali agregado é só o pessoal de artes. Uma das coisas que nós sentimos falta é um centro de artes aqui na universidade. Afinal, o que está escrito no brasão da universidade? Arte e ciência. Uma coisa para se pensar. Então, o isolamento acústico é uma das coisas que causam muita incomodação, porque ali o centro que nós fizemos parte é o Redondo, a gente está alocado no Redondo. As salas têm pregos, mas não é nem pela questão de ter pregos, é uma coisa muito mais profunda. Mas falta equipamentos, falta som, computadores, e a falta do isolamento acústico começa a incomodar alunos que estudam ali próximo. Por exemplo, antes ali tinha muito pessoal das matemáticas, física, só que agora praticamente o prédio está só nosso. A gente foi começando com uma sala, 2, 3, 4, 5. E tem salas que a gente faz aulas teóricas e, ao mesmo tempo, práticas. Só que o nosso tipo de sala precisa de tablado, isolamento acústico para não incomodar as outras pessoas. Tá. Então, uma das coisas que a gente queria pensar é a efetivação ou não das nossas reivindicações. Por exemplo, nós estávamos no movimento, não sei se alguém ficou sabendo, o Estado de Arte Permanente, em que estávamos começando a reivindicar algumas mudanças no nosso curso. Tanto mudanças na estrutura, na infraestrutura, mas principalmente respeito. Porque respeito não é uma coisa que se pede. Respeito é uma coisa que tu tem que sentir, ao mesmo tempo que a pessoa te respeita, tu respeita ela. Então, o nosso curso aqui dentro da universidade, a gente sabe que não é o único, que tem outros cursos, mas é como se fosse inexistente. Não tem um atendimento para o curso. Nós estamos há um tempo fazendo... A gente fez uma fila na ouvidoria durante toda segunda-feira. No início deram muitas pessoas. Essa fila era para reivindicar algumas mudanças, só que foi acumulando, e a gente teve respostas curtas e não tivemos soluções. E são coisas que a gente já está lutando há algum tempo. O nosso curso ele está no 6º ano. É um curso novo, porém, não é por ser um curso novo que a gente tem que aceitar tudo. A gente tem que reivindicar as coisas de que são nosso direito. Afinal, é uma universidade pública. A gente passou o vestibular para estar aqui. A gente passou várias coisas. Aqui que vai a nossa política estudantil, aqui que é a nossa posição crítica vai tomar o seu partido. Outra coisa é a falta de... Como falar? Parceria entre universidades estrangeiras de artes. Porque é normal
ter mais áreas nas bolsas estrangeiras, Projeto Babel, Projeto Mundos Lindos, Santander, mais para a área estrangeira, como para os cursos estrangeiros na área de engenharias e saúde. No entanto, a gente sente falta de mais parcerias com universidades de artes, mais projetos em que chamem as universidades. Eu estava tentando conseguir intercâmbio, apesar de ser o 6º ano e já terem vários alunos formados, ninguém do nosso curso fez intercâmbio. E eu estava tentando, fui na Sinter ver como é que funcionava. A primeira coisa, quando eu cheguei lá, ele me perguntou foi, de que curso tu é? Daí eu falei, artes cênicas. Daí a pessoa me olhou, para o teu curso é só intercâmbio que não é custeado, ou seja, eu tenho que próprio pagar. Então, eu acho que a universidade começa no momento em que ela tem a igualdade e, ao mesmo tempo, a diferença entre as pessoas. Nós somos iguais e, ao mesmo tempo, diferentes. Então, ela tem que começar a atender às demandas de cursos que são diferentes. Por exemplo, nós somos de artes cênicas, nós precisamos de laboratório. Pode não ser um laboratório em que tem aparelhagem de química, no entanto, é um laboratório que precisa de som, precisa para produção, para ensaio. Sobre a avaliação do curso. Nós não temos nenhuma avaliação do curso. A única é o que tem no CAGR, que eu não acho eficaz. Aproximadamente 50 perguntas, já fiz, já escrevi texto. Nunca recebi resposta nenhuma, nunca veio nada, e-mail, nada. Então, acho que não. Uma coisa que faz falta é isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui que faz diferença, faz as pessoas mudarem. Quem tem interesse, vem. A mesma coisa, quem tem interesse em preencher o formulário, preenche. Só que a questão é que eu acho que formulário pela internet não é eficaz. E uma coisa que foi dita hoje de manhã naquele gráfico, que eu achei muito... Eu fiquei de cara quando eu vi aquilo. Que a minoria optava por uma avaliação interna ali no final, quando perguntando para os departamentos e coordenadores de curso, a minoria optava por uma avaliação interna. Mas, no entanto, no início, a maioria considerava que essa avaliação que a gente tem, que não é interna, que é a avaliação online, que ela não faz efeito. Tá, se ela não faz efeito, então por que tu não prefere uma avaliação interna? Só que não, aí os gráficos contam. Isso sem falar que 36 pessoas responderam. Então, a gente tem que pensar que aqui a responsabilidade não é só nossa. A gente tem que cobrar, sim, dos professores, dos coordenadores. A gente tem a nossa coordenadora, ela escuta muito. Mas também tem a questão é que, na coordenação, é mais uma atividadezinha, tipo, vou ouvir, assim, não tem soluções, você não tem respostas, né? A gente vai lá, fala bastante, mas a gente nunca recebe retorno, daí vai atrás, mas não tem retorno. Então, o que a gente pede e não tem que pedir a atitude da universidade perante a existência de um curso de artes. O curso de artes é diferente de qualquer outro curso da universidade. Artes cênicas e cinema. Não estou desvalorizando os outros cursos, nem pensar. Cada curso tem a sua particularidade, mas precisa muito de um centro de artes aqui. Por exemplo, vou falar uma coisa agora que já está meio velha, algumas pessoas já devem saber. 5 minutos. Tá. Uma coisa que aconteceu. Por exemplo, a gente estava ali fazendo uma aula de clown semestre passado e veio um segurança e ameaçou a gente com um teaser, sendo que a gente estava com professores e a gente não tinha feito nada. Eles sabem que isso é um curso de artes? Olha, isso aqui é uma aula prática, tá? Preciso explicar que eu estou tendo uma aula prática de clown, de palhaço. A gente busca a politização dos alunos através do nosso centro acadêmico, porque é uma coisa que tu tem que formar, assim, sabe? Você tem que fazer alguma coisa pela sua universidade. Se você não quiser ser uma pessoa que vai sair daqui com um diploma, tipo, tá, para que eu tenho esse diploma? Então, a forma que a gente encontrou foi
conversando no centro acadêmico. Já vou terminar, já vou fechar. Ele disse que eu posso cantar também, hein? Outra coisa que a gente sente falta é a participação dos técnicos administrativos no nosso curso. Vou colocar minha cara a tapa aqui falando mesmo, porque tem uma coisa que eu decidi. Quando eu crescer, agora que eu estou vendo isso, ninguém faz nada por mim. Quem tem que fazer alguma coisa sou eu. Então, no nosso curso tem poucos técnicos administrativos. No entanto, você tem aquela questão de você tem que cobrar do técnico para ele trabalhar. Isso é certo? A gente tem um laboratório de figurino no nosso curso, para não dizer que ele é uma piada, né? Ele tem equipamento, máquina de costura. No entanto, quem tem capacitação para fazer máquina de costura, que tem uma menina da nossa sala, ela não pode costurar, não pode usar máquina de costura porque ela, teoricamente, não tem capacitação. Está faltando peça da máquina de costura e a própria pessoa que é do figurino não tem como costurar. Ela não sabe. Então, para que existe a máquina de costura? Os equipamentos são nossos, são do nosso curso. E por que a gente não pode usar? Eu sinto uma maior parte dos interesses pelos alunos e menos